Olá, bom dia! Seja bem-vindo a esta edição do A Notícia de Frente. Hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019. Estamos no ar e olha, aqui ao meu lado eu tenho o prazer da companhia do Lúcio Sorge e também do Antero Paz de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, eu quero começar a notícia de frente desta sexta falando de meio ambiente, repercutindo uma fala do presidente Jair Bolsonaro durante o Fórum de Investimentos Brasil 2019. A notícia é do Tiago Andrade, está no GD, no portal Gazeta Digital. Jair Bolsonaro disse que gestões ambientais ainda travam o crescimento de Mato Grosso. Em discurso de apresentação do Brasil a investidores, o presidente destacou o lado do Brasil que dá certo, segundo ele. Segundo o presidente, Mato Grosso, apesar de ser o maior produtor de várias commodities no país, ainda tem potencial a ser explorado. Porém, questões ambientais esbarram o crescimento do estado. Pois é, aí depois ele reclama, né, de que as pessoas atribuem a ele ações de agressão ao meio ambiente. Né? Ele é claramente, porque o Bolsonaro, ele só fala aos grupos que ele considera foram os seus principais apoiadores na candidatura à presidência da República. Ele só tem compromisso com produtores rurais, ele tem um compromisso equivocado com o setor produtivo, nem o setor produtivo quer essa estupidez do presidente da República, nem o setor produtivo, nem ao setor produtivo interessa isso, interessa esse tipo de política. Então ele tem falado em liberar área para garimpo, ele recebeu apoio de garimpeiros. Ele tem falado em liberar terras indígenas para garimpeiros. Ele recebeu apoio de garimpeiros. Ele tem falado nessa questão ambiental para liberar para o setor produtivo. O setor produtivo é prejudicado com isso e já manifestou isso a ele. Ele fala que tem apoio da igreja evangélica. O que ele fez ontem? Na quinta-feira. Ele cancelou a ida dele na missa da consagração da irmã Dulce em Salvador, porque é a igreja católica. E ele prioriza os evangélicos. Quer dizer, ele luta por uma divisão do país. Aqui não tem disputa, aqui não é igual à Irlanda do Norte, onde evangélicos e católicos brigavam ali de trocar tiros. Aqui não tem isso. Mas o Bolsonaro é um cidadão que só gosta de viver no conflito. Ele gosta de viver no conflito, inclusive no partido dele. Né? E agora, essa questão ambiental. Porque esse discurso é um discurso vazio. O que mais que ele fala? Concretamente, o que é que precisa ser revogado para melhorar a questão ambiental em Mato Grosso. E aí o que vai, uma frase. E a mensagem dele é ali do seguinte: podemos derrubar. O que ele falou, além, só acrescentando para vocês dois, ele falou da questão da legislação como um todo, e que o mundo se Era isso que eu ia falar, Nayara. Ele diz o seguinte, que a questão, a agenda mundial, nas palavras dele, está calcada na legislação ambiental. E aí, com esse discurso, ele vai contra um segmento de grandes apoiadores que ele teve na campanha, que é o setor do agronegócio, que votou em massa em Jair Bolsonaro. E o seguinte, esse discurso do presidente, essa postura do governo federal comandada por ele, não interessa a esse setor, né? As pessoas que têm juízo, né? Mas ele imagina estar indo a favor desse setor. Mas está jogando contra. Mas está jogando contra o interesse desse setor, inclusive. Né?
Eu até admito algumas críticas na questão ambiental. Eu, por exemplo, acho que o governo Mauro Mendes continua dando sequência ao cretinismo do governo Pedro Taques, porque o governador Pedro Taques estabeleceu o seguinte, que se você é, por exemplo, pecuarista, aí o pecuarista precisa, assim, o produtor rural, se você sobrevoar aqui Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, etc e tal, aqui era a entrada da Amazônia brasileira. Você não vê nenhum pau de pé. Você não vê nenhuma árvore. Você vê plantação de soja. Produção extraordinária de soja, de milho, de algodão, enfim, de tudo. Mas você não vê mais nenhuma árvore. Árvore. O pecuarista, ele precisa limpar o pasto dele. Aí o governador Pedro Taques fez uma normativa, uma instrução normativa. Embora na nossa Constituição esteja escrito, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, o Pedro Taques fez uma instrução normativa seguinte, que o pecuarista, para fazer roçada de pasto, tem que solicitar autorização da SEMA. Quando isso chegar a 10 centímetros. 10 centímetros é menor que esse tamanho de celular. 10 centímetros é menor que isso aqui, ó. Quer dizer, quando o matinho chegar nesse tamanho, tem que pedir autorização para cima para limpar o pasto. Isso é uma burocracia que atravanca. Mas o Bolsonaro não cita nada concreto. O que é concretamente que atrapalha o desenvolvimento de Mato Grosso? Ele não cita. É um discurso falacioso e um discurso que é assim... Cita sim, Antero. Cita sim. Então... Engano seu. Tá bom. Olha aqui. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, questões ambientais precisam ser enfrentadas pelo governo porque há índios no Brasil que são latifundiários pobres, já que vivem em terras ricas, mas que não podem ter a sua exploração. Garantiu que o Estado brasileiro vai estudar uma forma de legalizar garimpos, inclusive nas aldeias indígenas do país. E aí é o seguinte, aquilo que o Papa falou não vale nada. O que o Papa disse agora, lá na abertura do sínodo, não vale nada. Ele mandou gravar o sínodo, ele está perseguindo a Igreja Católica. Ele mandou gravar o sínodo, ele está tratando a Igreja Católica como se fosse um bando de esquerdopatas irresponsáveis e que precisam ser gravados para informar o Serviço Nacional de Informações do governo brasileiro. Ele está mandando fazer isso, cara. Olha, perseguição assim à Igreja de Cristo eu só vi na época da ditadura, quando padres e freiras foram assassinados nesse país, né? Eu, sinceramente, acho que o governo do presidente Bolsonaro, inclusive, trata de um assunto porque parece que o problema é nosso. Parece que depende do governador Mauro Mendes. Parece que depende da Assembleia Legislativa. Isso é problema do Congresso Nacional. Nós estamos no mês de outubro. Nós estamos indo para a segunda quinzena de outubro. Qual a providência que ele tomou? Porque isso aí tem que mudar a Constituição. Aí é lá no Congresso Nacional. Qual a mensagem que o governo mandou para o Congresso Nacional para isso? O que a Constituição diz? Que você pode sim atuar em terra indígena. Está lá na Constituição. Desde que tenha autorização das nações indígenas. E seja aprovado pelo Congresso Nacional. Ah, mas não está bom assim? Tanto não, é então precisa mudar a Constituição. Tanto é assim. Bolsonaro, como todo brasileiro, é obrigado a respeitar a Constituição. Tanto é assim, Antero, eu assisti uma parte aí de uma entrevista do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro do STF, Carlos Aires de Brito, que é uma inteligência privilegiadíssima e dona assim, de uma moral elevada. Né? Aí fizeram questionamento para ele. Né? Essa entrevista foi lá na Globo News. Aí perguntaram, e aí, o que o senhor acha dessa questão aí de liberar a mineração em terra indígena? Ele falou, olha, eu não tenho preocupação com isso, não. Porque é o seguinte, porque está lá na Constituição, o que estão pregando aí é proibido. Então, é o que você acabou de falar, ele colocou lá, tem que mudar
a Constituição. Quer dizer, e o Bolsonaro tem que se submeter à primazia da Constituição. Inclusive o seguinte, vamos garimpar em terra indígena, né? Essas imagens aí de Aripuanã, vocês viram as imagens de Aripuanã? A Aripuanã toda esburacada, e agora a Polícia Federal entrou lá para retirar e retirou os garimpeiros. Durante a ditadura, houve acordo do governo militar, inclusive com corrupção na época da ditadura, com relação aos garimpos existentes no Brasil. Eu quero saber o seguinte, o Brasil vai garimpar de que forma isso? Com que tecnologia que vai usar esse garimpo? Para destruir o meio ambiente, como as imagens de Aripuanã mostram? O ex-prefeito de Juína, que faleceu, eu não lembro o nome dele aqui agora, ele mexia com pecuária, tinha umas 30, 40, 50, 100 mil cabeças de gado, e mexia também com garimpo. Ele encontrou uma pedra de diamante que ele alugou a pedra de diamante para ficar exposta na Inglaterra por $1 milhão por ano. Soube fazer render, né? Não, só o aluguel, sem mexer na pedra, com a garantia de estar lá estocada, etc. e tal. Quer dizer, tudo bem, nós temos uma riqueza mineral que precisa ser explorada. Nós somos muito ricos de minério em Mato Grosso. Precisamos ter uma política para isso, mas dentro da Constituição. Por que esse desamor aos índios? Trata os índios como se os índios não tivessem uma vida humana. Aí fala assim, mas os índios são latifundiários, etc. e tal. Quer dizer que o índio não pode ser latifundiário, que são os primeiros habitantes daqui. Mas o Eraí pode. O Brairo pode. Agora na ONU... Se bem que as terras do Eraí são produtivas. Agora, na Assembleia Geral da ONU, recrutaram uma liderança indígena para falar mal dos verdadeiros líderes dos índios aqui no Brasil. E estão quase dando o título de Prêmio Nobel da Paz para o cacique Raoni, por causa desse desconforto que o Bolsonaro está fazendo. Olha, o Brasil é uma tragédia internacional. E ainda falando dessa tragédia, desse desconforto, você falava no início da questão religiosa do país, que é um país dividido, mas tem aí como padroeira Nossa Senhora Aparecida, que é amanhã, né? Dia 12. A grande maioria do povo brasileiro é católico. O povo brasileiro está feliz da vida com a primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres. O Bolsonaro resolve não ir ali. E o católico, Rogério, é bom dizer o seguinte, o católico... Respeito o evangélico. Não tem nada contra os evangélicos. É o quê? Bobagem. A diferença que existe aí é só na crença, entendeu? Um acredita de uma forma, outro acredita de outra. Ambos acreditam em Jesus Cristo. Exatamente. E ele divulgou a nota, né, a assessoria do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que está prevista a presença dele em Aparecida, na festa da padroeira Nossa Senhora de Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Aí falou o seguinte, em razão... consequência ele falou o seguinte na das nota. Críticas dele ter cancelado, depois dele confirmar, ele cancelou a agenda na missa da irmã Dulce. Pois é, a nota diz o seguinte... Aí manda gravar o sínodo. Ele mandou gravar a reunião dos bispos brasileiros, oficialmente, para investigar os bispos, para investigar os padres, como se o grande perigo do Brasil hoje fossem os padres e os bispos brasileiros. Porque se incomodou, tá de brincadeira, porque se incomodou com o recado que o Papa mandou, não é isso? Não, mas antes, ele já tinha mandado gravar antes. Porque foi na abertura. Foi do sínodo, mas ele já tinha falado antes que o Papa Francisco se dirigiu à Amazônia, aos países da região amazônica, mas aquilo que ele disse se encaixava assim como uma luva para o Brasil. Então, deve ter sido isso que incomodou bastante, né? E é para incomodar mesmo,
tem que incomodar. E não adianta, Lúcio, atacar padres e bispos. Sabe por quê? Porque essas pessoas que têm fé, que têm crença na outra vida, que servem a população. Porque padre é pai. É aquele que não é pai, até uma discussão, se casa ou não casa, se vai ter filho ou não vai ter filho, isso é outro problema. Pastor pode ter e padre não pode ter. Mas assim, eu me lembro de uma missa que eu participei com Dom Pedro Casaldáliga. Ele, na abertura da missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha, que nós depositemos aqui no altar o medo. Nós, cristãos, não temos o direito de ter medo. Jamais um padre vai ficar acovardado para não defender os índiozinhos. As nações indígenas vão defender, sim. Quantos missionários estão nessa luta? Exatamente, né? E essa luta é secular. Pelo amor de Deus. Vamos seguir então, eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu destaque, Lúcio? Vamos lá, Nayara. E o meu destaque dá sequência aqui nesse tema, nesse debate aqui. O Ministério Público Federal proíbe que terras indígenas sejam arrendadas pelos barões aqui em Mato Grosso. Foi proposto um acordo aí para regulamentar a atividade agrícola nas áreas indígenas do povo Parecia em Mato Grosso. Mas a liberação é apenas para a produção pelos indígenas. As terras não podem ser arrendadas para não índios, e aquilo que a gente dizia aqui agora há pouco. E não pode ser arrendada para não índios por uma razão muito, muito simples. Porque isso não está previsto lá na Constituição Federal. E aí, só relembrar aqui, e pedindo auxílio para o Antero, nós tivemos um ex-presidente da República que ele tinha uma frase, né, muito conhecida. Quando diziam para ele, olha, precisamos fazer tal coisa, ele perguntava assim, está no livrinho? Está no livrinho? Se estiver no livrinho, eu faço. Se não estiver, eu não faço. O livrinho era a Constituição. Esse é o meu destaque de hoje. E o seu, Antero? Meu destaque é o seguinte, olha, não adianta bajular o governo americano. Diplomacia é feita com base em questões concretas. O presidente Bolsonaro falou que os Estados Unidos é o maior amigo do Brasil, que os Estados Unidos não sei o quê, que vai ser uma felicidade enorme para o Brasil a indicação do Eduardo Bolsonaro, que o Trump é o grande amigo do Brasil, etc. e tal. O que aconteceu? Os Estados Unidos se candidatou para fazer parte da OCDE. Quem que vetou? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos vetou a presença do Brasil na OCDE. Meu destaque é esse. Certo, vamos seguir, falar de política também, de eleições 2020. Em Cuiabá, o PDT terá candidatura própria à Prefeitura de Cuiabá, garante o presidente regional do partido, o Allan Kardec. Confira na reportagem. Bom dia. O presidente regional do PDT afirma: o Partido Democrático Trabalhista terá candidatura própria à Prefeitura de Cuiabá nas eleições municipais de 2020. Nós temos dois nomes bem colocados, temos o maestro Fabrício Carvalho, que é o presidente do PDT municipal, e o nosso ex-candidato, juiz Julier Sebastião. Esses dois primeiros nomes. Ainda temos a Júcia, o Lilo Pinheiro está aqui. Dia 26 agora desse mês faremos a convenção estadual, com a presença do Lupe e determinação para que o PDT tenha candidatura própria em todas as capitais do país. Allan Kardec nega uma informação publicada na internet de que ele seria pré-candidato a vice-prefeito de Cuiabá na chapa de reeleição do atual prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB. Não tem chance alguma. O PDT de Mato Grosso destituiu o diretório municipal do partido em Rondonópolis. O presidente regional
justifica. Lá em Rondonópolis nós temos uma dificuldade lá, por conta de 3 vereadores que nós temos, em dificuldade com a presidência. Como nós já estamos em fase de chamamento de uma nova composição, foi feita uma direção provisória. Chamamos já, depois da convenção estadual, uma convenção municipal, para que os 3 vereadores de lá, Tiago Muniz, o vereador professor Sidney e mais um vereador que nós temos, também possa participar dessa composição. Agora o PDT de Rondonópolis está sendo presidido pelo vereador professor Sidney Fernandes. A ex-presidente Doralice Silva Rodrigues diz: Sidney e o grupo político do ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, além de simpatizantes do PT, tomaram o PDT de Rondonópolis no tapetão, porque não tem voto nem militância. Já Allan Kardec nega. São 3 vereadores, um dos melhores vereadores que nós temos lá. O vereador Sidney é vereador raiz do PDT, só tem essa filiação e é provável que ele conduza esse processo junto com o Percival Muniz. Com o apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Nilton Oliveira, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. E olha, Antério e Lúcio, eu já tinha entrevistado o secretário Allan Kardec num outro momento na rádio Vila Real e ele disse que a intenção é resgatar o PDT da raiz do que era o partido antigamente em Mato Grosso e também no Brasil. Essa é a intenção de renovação, de reestruturação do partido. Olha, veja bem, vamos separar as coisas. Eu acho que essa mudança do PDT lá em Rondonópolis é para melhor. Porque ele está colocando no comando do PDT os 3 vereadores e está colocando no comando do PDT o Percival Muniz. Então é um grupo político ligado a Percival Muniz. O Percival tem muita força política lá em Rondonópolis. Ele foi 2 ou 3 vezes prefeito em Rondonópolis, foi deputado federal por Rondonópolis, foi deputado estadual por Rondonópolis. Ele é um cidadão que tem voto e sabe fazer política em Rondonópolis. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso fortalece o partido. Eu só não gosto desse jeito, do jeito da intervenção. Intervenção não é democrático. Não é democrático. Se você tem esse grupo, se esse grupo tem capilaridade, se esse grupo tem militância, e esse grupo tem militância, garanta a filiação desses companheiros no partido, disputa a convenção, ganha a convenção democraticamente e assume o partido. Essa coisa de intervenção é uma coisa autoritária. Então, excetuando a crítica ao autoritarismo da direção regional e do Allan Kardec, fora isso, a escolha politicamente é correta. Para lá. Aqui em Cuiabá, o maestro sai na frente disparado do... Em relação ao ex-juiz Julier. Em relação ao Julier. Julier teve uma participação pífia na campanha de prefeito. E o maestro é uma novidade na campanha de prefeito. O PDT está dizendo que vai ter candidatura própria. O Allan Kardec está colocando aí que vai ter a presença do Lupe, porque é uma recomendação da direção nacional para ter candidato em todas as capitais. Em todas as capitais, o PDT quer candidatura própria. Eu acho que esse vai ser o destino do partido que quer sobrevivê-los. Vai ser o destino do partido que quer sobreviver. Isso aí vai dificultar um pouco. Não só sobreviver, não é, Antero? Além de sobreviver, de crescer, né? De crescer. E conseguir superar a cláusula de barreira. Porque a não coligação na proporcional, o partido que não tiver candidato a prefeito, né, já sai em desvantagem. Sai em desvantagem porque vai receber muito menos votos de legenda. Isso aí enfraquece um pouco a coligação que o grupo de Mauro Mendes poderia fazer para enfrentar o prefeito Emanuel Pinheiro. Mas eu acho que isso que está acontecendo agora, com um partido que é aliado do Mauro Mendes, aliás, o Otaviano é vice-governador e é do PDT. Já chegou a ser divulgado que, inclusive, Otaviano Pivetta poderia deixar o PDT.
Pois é. Isso já chegou até ser divulgado, ele não confirmou. Eu fiz esse questionamento a ele há algum tempo atrás aqui no Jornal do Meio-Dia e ele desconversou. Pois é. Mas isso vai dificultar esse entendimento em torno de uma candidatura do governo Mauro Mendes. Mas eu acho que não é ruim, não. Você acho até que o PDT tem que cuidar do PDT. E a militância do PDT tem que se organizar para disputar a eleição. Eu acho correto, do ponto de vista político, o posicionamento do Allan Kardec. Ainda que ele seja secretário do Mauro Mendes. Ora, se tiver que fazer a coligação, faz a coligação no segundo turno. Né? No segundo turno, você une as forças que têm mais sintonia. Né? Eu não vejo como coisa de outro mundo o PDT lançar candidato a prefeito de Cuiabá. Aliás, eu acho bom. E lá no PSL, a confusão continua grande, não é, Nayara? Atravessei você aí agora? Não, fica à vontade. É que o deputado Nelson Barbudo, ele está dizendo o seguinte, ele diz que espera um desfecho positivo nessa crise interna do PSL. E aí é o seguinte, aí o Nelson Barbudo criticou o movimento de parte da bancada federal do PSL que tenta destruir o presidente da sigla, Luciano Bivar, o que classificou como tentativa de puxada de tapete. Agora, só precisa lembrar o seguinte, né? O Luciano Bivar foi a pessoa que o presidente Jair Bolsonaro falou assim, olha, esse aí está queimado, não mostra esse vídeo lá, porque alguém que queria ser candidato, alguém do PSL que queria ser candidato lá em Recife, fez uma selfie com ele, olha, lá em Recife, o presidente e o Luciano Bivar estão comigo. Ele falou, olha, esquece o PSL, meu filho, esquece. Esse rapaz aí, esse Luciano Bivar, está queimado. Né? Então, Nelson Barbudo não pode só se limitar a criticar a bancada federal que saiu em defesa do presidente do partido. Não, só um parênteses aí. A bancada federal, 2 pontos. O PSL tem... Parte da bancada. Parte da bancada. O PSL tem 53 deputados. 13, dentre os quais o Nelson Barbudo apoia o presidente Bolsonaro. 40 dos 53 apoiam o presidente Luciano Bivar. Aí o Nelson Barbudo diz o seguinte, olha, eu não participo de conluio na calada da noite para tentar destruir o presidente do partido. Não participo dessa palhaçada. E aí está aí todo mundo, a imprensa nacional inteira, tentando descobrir, olha, qual é essa estratégia do presidente Jair Bolsonaro ao detonar o PSL. Você já ouviu o Zé Simão? O Zé Simão fala que ele resolveu assumir o papel de Bolsonaro. Bolsonaro. Ele está tocando fogo na Amazônia, toca fogo no partido, toca fogo em tudo. Bolsonaro. E aí, só para continuar nesse assunto aqui. Eu não, o Zé Simão, da Folha de São Paulo e da Band News. Aí o ex-deputado Vitório Galli diz o seguinte, diz que o Patriotas está de portas abertas para Bolsonaro, caso ele deixe o PSL. O Vitório Galli aí, só para a gente relembrar, não custa nada relembrar, né? Foi o que teve problema aí com a Defensoria Pública, acabou sendo condenado por causa do discurso que ele faz aí, que foi considerado como homofóbico. É isso, Nayara? É homofóbico, racista, aí Bolsonaro... né? Ele considera o Mickey Mouse um gay, Rei o Leão. Rei Leão um gay, e recomenda que nenhuma criança do Brasil vá à Disney. Quer dizer, essa é a mentalidade do negócio. E para qual partido que ele está convidando o Bolsonaro? Patriota. O Patriota. Eu encontrei casualmente com o ex-deputado, como que é o nome dele mesmo? Vitório Galli. Vitório Galli, ontem no aeroporto. E falei, mas deputado Vitório Galli, o senhor resolveu assumir a liderança de um partido comunista? O senhor virou um esquerdopata? Porque o Patriota é fundado pelos esquerdopatas. Sabe quem que funda o Patriota?
são os originários do MR8. E ele? Esse patriota, todo o discurso deles, eles encerram com pátria livre, venceremos. Pátria livre, venceremos, era o slogan do movimento revolucionário 8 de outubro, para homenagear Ernesto Che Guevara. Eu falei, não sabia, deputado, que o senhor tinha virado de esquerda, agora ele quer que o Bolsonaro vire de esquerda também. E ele respondeu o quê? Não, ele riu, ele falou, mas não sabia disso. Eu falei, pois é, mas o senhor pode ser acusado historicamente. E por pouco, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não foi para o Patriotas. Por pouco, mas não agora. Não agora. Lá atrás, né? Lá em 2017, depois ele acabou indo lá para o PSL, mas quase se filiou ao Patriotas. Bons tempos era aquele da política em que o cidadão se elegeu governador e todos os partidos queriam que o governador estivesse no partido dele, porque isso representava fortalecimento do partido. O cidadão se elegia prefeito e todo mundo queria o prefeito no partido dele, porque isso significava fortalecimento do partido. Se elegia presidente da República, então, era uma briga para ter o presidente da República. Hoje em dia, com 10 meses de mandato, menos de 10 meses, o PSL está não fazendo a menor questão da permanência do Bolsonaro no PSL. São novos tempos, né? Novos dias. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Ainda vamos falar mais de eleições, vamos falar mais também de meio ambiente aqui no A Notícia de Frente. Então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente desta sexta e vamos com o Lúcio Sorge, Lúcio. Vamos lá saber quem são os nossos cúmplices? Vamos lá, Nayara. O Alberto do Verdão, Ademilson do bairro Renascer, o Júlio de Juara, Moraci do bairro Santa Amália, o Álvaro Ribeiro do Ouro Verde, lá de Várzea Grande, Amado Franco de Primavera do Leste e Jurimar, que é lá de Nossa Senhora do Livramento. Antero, vamos a algumas mensagens? Vamos sim. Tem uma mensagem aqui, o seguinte. Bom dia, moro aqui em frente à Orla de Cuiabá. Deve ser lá a Orla do Porto, né? Estou indignada com o descaso desta obra. Calçadas estão todas quebradas. As réplicas das construções estão caindo e oferecendo risco para quem passa perto. Por favor, veja o que o poder público vai fazer por aqui. Então, mensagem aí dada para a assessoria do prefeito Emanuel Pinheiro. Bom dia, Lúcio. Na minha opinião, justo agora o ex-deputado Riva vem apresentar esses documentos falsos ou não devem ser analisados. Será que não vai servir para chantagear os políticos para poder defender a filha? Pensa e raciocina nisso, Lúcio. Esse Riva poderia ter apresentado a tempo os documentos, mas tem mais cartas na manga. Lúcio Nogueira que está mandando essa mensagem. Aí tem aqui, bom dia, Nayara. Em relação às denúncias de José Riva, gostaria de saber de onde veio o cala-boca para que fosse desmentido as denúncias. Ele que disse, né? Maurício Valcour do Poção. Ele que disse o quê, né? Não, porque foi destaque do Lúcio ontem no A Notícia. Não, foi destaque do Lúcio, mas o Lúcio não desmentiu nada. Não, sim. E o Lúcio, enfim, leu aqui. O Lúcio não tem nada a ver com isso, ele só reproduziu a notícia. Aí é o seguinte, o ex-deputado José Geraldo Riva, o ex-deputado José Riva, ele distribuiu uma nota à imprensa negando que esteja em processo lá de colaboração premiada com o Ministério Público, dizendo que o documento é apócrifo, que ele não entregou nada lá para o Ministério Público e que ele também não acredita que foi o Ministério Público que distribuiu esse documento
para a imprensa de Mato Grosso, disse que vai acionar a justiça para descobrir quem é que distribuiu esse documento aí que ele chama de apócrifo, que ele não estaria negociando delação premiada nenhuma com o Ministério Público. Então, a negativa aí é do ex-deputado José Riva, né? A negativa é, na minha opinião, uma confirmação. Ao negar, ele confirma. Porque ele está dizendo que não fez delação. Ele é obrigado a dizer que não fez delação até a delação ser homologada. Ele está dizendo que confia que não foi o Ministério Público que vazou. Eu também confio. Eu tenho eu não vou colocar certeza absoluta, porque eu acredito que houve a delação e eu acredito que membros do GAECO ouviram essa delação. Mas por que eu acho que a boa lógica intui que não seja o Ministério Público? E aí, o Ministério Público não tem interesse em vazar. E só colocando um complemento aí, Antero, antes de você concluir o seu raciocínio, o Ministério Público não tem interesse em vazar. Quem, teoricamente, está num processo de negociação de uma colaboração premiada, tem menos interesse ainda, porque o processo pode ser anulado, não é isso? Ou seja, quem está num processo de colaboração premiada tem que guardar sigilo sobre essa negociação de delação. Exatamente, concordo. Não foi o Riva que vazou isso, não foi o Riva que deu esse material para a imprensa. Eu acredito que não foi membro nenhum do Ministério Público, mas então por que vazou isso? Porque tem os advogados das partes. Isso é sigiloso para nós, jornalistas, mas não é sigiloso para a parte. Quem é denunciado está lá. Vocês se lembram do episódio do Permínio. Aí, de repente, começam a vazar as coisas do Permínio. Aí o advogado do Permínio, na minha opinião, ele foi cirúrgico. Ele apontou o dedo e falou, foi Pedro Táxi que vazou. E na minha opinião, embora não tenha nenhuma comprovação disso, e nem o jornalista que recebeu vai confirmar se foi ou não o Pedro Táxi, na minha opinião também, o advogado do Permínio tem absoluta razão. Qual que é, então, o interesse do Pedro Táxi ter vazado lá e dos advogados, dizem que advogados de alguns barões terem vazado aqui? Não parece esquisito ter vazado parte da delação e não ter vazado o escândalo da cooperativa? Quantas vezes nós, jornalistas, não falamos aqui nesse escândalo da cooperativa? A cooperativa ligada à Eraimagem. Exatamente. Quantas vezes o Riva não denunciou isso publicamente? Denunciou, inclusive, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, desde 2014. Desde 2014. Então, várias vezes. Como é que na possível delação dele não tem isso? Se tem delação, tem isso também. Se tem delação dele, tem isso também. E se tem isso, por que é que isso não apareceu? É porque quem selecionou para entregar para a imprensa não interessava entregar essa parte. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte, mas qual que é o interesse, então, de advogado desses bacanas de vazar? Primeiro, ele tem a certeza do jornalista, que o jornalista trata esse vazamento como um segredo de confissão e jamais vai revelar quem é que deu a notícia para ele. O jornalista não revela isso. Mas qual que é o interesse dele? É o interesse de não validar a delação do Riva, para que o cliente dele se beneficie no futuro. Então, é isso. Não é que o Riva está desmentindo. O Riva tem feito confissões ao longo dos seus depoimentos, né? E, na minha opinião, ele está tentando fazer uma delação que ainda não foi homologada. O Ministério Público precisa reconhecer a delação e precisa encaminhar isso ao Poder Judiciário. E aí Depois que isso for feito, aí o Poder Judiciário vai dar publicidade. Por que é que o Ministério Público não tem interesse hoje? Porque está usando essas informações para fazer novas investigações. Eu acho que é isso. E aí, um outro aspecto aí, desses possíveis ou prováveis interessados em distribuir as informações que foram entregues aí a vários veículos de comunicação, acreditando talvez,
na possibilidade da anulação, de não se concretizar a delação premiada, e aí teria gente aí graúda que, é lógico, iria se beneficiar se a colaboração premiada não viesse a ser confirmada pelo Ministério Público. Passa por aí, né, Antero? Eu acho que é isso. Está muito claro isso. E olha, voltamos a falar agora de eleições 2020 para a Prefeitura de Cuiabá e enxurrada de reclamações sobre o aumento abusivo da energia elétrica. Vocês tiveram esse problema? A conta de setembro veio muito cara? Lúcio, Antero? Rapaz, eu tenho que perguntar para a Cristiane. A chefa lá é Cristiane. Porque, eu olha... Eu não preciso, eu não. Não, veio caro, subiu mesmo, também, pois é. subiu. Só que a Energisa já tinha avisado que ia ficar um pouquinho mais cara pela bandeira vermelha e pelo tempo seco e estiagem. Porém, teve contas, mas teve contas, mas teve contas com 50%. É aceitável, Antero. Teve contas de 50% até 60%. 50%, 60%, 70% é a mais do que Olha que tem que verificar o consumo, porque, olha, aquele calor insuportável, se ligava ar praticamente. Não, mas a gente vai entender melhor agora. Na minha casa deve ter subido. Foi o mês que nós mais usamos ar. A superintendente do PROCON aí, falou bastante sobre isso. Ela citou esse dado. E ela explica direitinho o que acontece aqui em Mato Grosso, como que é feita essa medição. Falta aí, olha, controle. Vamos conferir então a entrevista da superintendente do PROCON, a Gisela Simona, no Jornal do Meio-Dia de ontem. Confira. Lá no PROCON, essa questão da Energisa aí tem movimentado bastante lá o setor de reclamações. Bastante, né? Tanto que nós aí já temos, nós estamos no mês, iniciando o mês de outubro, e nós já temos aí, na verdade, 70% do número de reclamações registradas no ano anterior. Então, é um número que, de fato, bastante alto. Um aumento de 70% das reclamações. Exato. Quer dizer, não aumentou só a conta de energia, né? Não, as reclamações também. Né? Então, dentro desse contexto, a gente tem a cobrança abusiva é a maior demanda, né? E nós temos, de fato, aí constatado que o problema não é só o calor, né? O problema, sim, envolve má prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, né? E que nós precisamos fazer com que, de fato, nós tenhamos aí regras no setor elétrico que sejam aí mais equilibradas e não tão vantajosas para o setor elétrico como hoje são. Superintendente, aqui em Mato Grosso, especialmente aqui em Cuiabá, onde a gente reside, de cada 10 pessoas que a gente conversa, 11 reclamam do aumento na tarifa de energia, na conta de energia elétrica. E as reclamações são assim, olha, um disse que aumentou 30%, outro 40%, outro 50%. Não é correto isso. Não é correto. Inclusive, o que nós temos hoje... Por mais benefícios que a concessionária tenha, não é isso? Por mais comodidade que ela tenha nessa relação contratual, não é para ocorrer isso. Não é para ocorrer, principalmente por quê? Porque nós sabemos aí, e isso são estudos do setor elétrico que revelam que o calor por si só, ele gera sim um aumento da nossa conta, mas esse aumento, os cálculos aí não passam de 21% aquilo que é só o calor, né? O fato de você ter um ar-condicionado, por exemplo, ligado 8 horas por dia, numa temperatura maior que o normal, ele gera esse aumento que até 20% aí, ele é razoável, mais do que isso, na verdade, tem que se investigar. E o que a gente tem constatado de pior aqui no nosso estado é a ausência de leitura das unidades consumidoras. Da defesa do consumidor para a política. O PROS, que é o partido da senhora, está querendo colocar gás aí na pré-candidatura de Gisela Simona? Na verdade, existe essa conjuntura toda, né? Quanto mais se aproxima da eleição, mais existe essa expectativa aí de você ter os nomes de quem serão os candidatos aí a prefeito da nossa cidade, da nossa capital, e é normal que o nosso partido tenha essa vontade, né, de ter um candidato à majoritária, né, o que é muito justo quando se quer mudança, né, mas o cenário é que vai nos mostrar aí o que será melhor, não só para o partido, mas principalmente para a população de Cuiabá. A superintendente Gisela Simona pode ser uma terceira via nessa eleição do ano que vem?
Tudo é possível, Lúcio, tudo é possível. Né? Hoje a gente tem uma missão grande e árdua, que é o PROCON. Né? Estamos aí 100% ligados junto a essa questão da defesa do consumidor, que é a nossa obrigação. E no ano que vem nós vamos conseguir aí definir, né, se o nosso nome vai estar disponível ou não para as eleições. Mas aí, se estiver disponível, é para ser candidata a prefeita. Com certeza. Não seria a outro cargo. Não, a princípio, a prefeita numa terceira via. Existe uma possibilidade aí, por exemplo, de que Gisela Simona, o PROS, o seu partido, possa fazer aí alguma composição com os outros 2 grupos que já estão se definindo aí para a eleição do ano que vem, o grupo de Mauro Mendes e o grupo de Emanuel Pinheiro. Existe a possibilidade de uma composição? Hoje não tem nenhuma conversa nesse sentido, com nenhum dos grupos. Né? Por isso que eu falo de uma terceira via, exatamente porque não há nenhuma conversa com nenhum dos grupos. Né? O que o PROS tem claro, e há um veto interno, é de apoiar a atual gestão. Né? Fora isso, né, o PROS está aberto para essas articulações. A atual gestão da Prefeitura Municipal. Da Prefeitura Municipal. Exatamente. E a senhora também apoia a atual gestão? Da Prefeitura Municipal, não apoio a atual gestão. Não apoia? Não. Firme e deixou claro que não quer ser vice de ninguém. Deixou claro isso? Deixou. Diz que a discussão aí é se ela vai sair candidata a prefeita ou não, né? E por 2 vezes ali. Na primeira, fui eu que perguntei se ela acreditava que ia ser terceira via. Depois, ela afirmou que pode sim ser uma terceira via. E é uma candidata forte, hein, Antelo? É uma candidata forte. Eu não tenho nenhuma dúvida. Por várias razões. Ela teve 33 mil votos em Cuiabá. 33 mil votos. Quer dizer, tem os votos que seriam dela já, né? Os votos, por exemplo, o pessoal que votou nela, aqueles que gostam que passaram a conhecer, né? Que passaram a conhecê-la, que gostam do trabalho dela no PROCON. Tem o fato de ser mulher. Tem o fato de ser mulher, de ser negra, de ser pobre, de ter crescido na vida profissionalmente pelos próprios méritos, não é isso? E aí tem o seguinte, aí chega lá no processo eleitoral, ela, no caso, se ela for candidata mesmo, né, aí tem o candidato de Mauro Mendes de um lado, aí tem o candidato à reeleição Emanuel Pinheiro de outro, tem Emanuel Pinheiro, estão divulgando aí pesquisas aí sobre a aprovação, dizendo que está bem a aprovação dele, mas tudo bem. Mas deve ter gente que não vai votar em Emanuel Pinheiro. Aí deve ter gente também que pode não querer votar no candidato de Mauro Mendes, não é isso? E aí, como a gente falava aqui em terceira via, a superintendente do PROCON, se for candidata, Gisela Simona, pode vir a se beneficiar com isso, né? Lúcio, eu estava listando aqui os candidatos possíveis a prefeito de Cuiabá. Essa eleição vai ser a mais espetacular eleição da história de Cuiabá. Com certeza, com grandes possibilidades de serem candidatos. Analise comigo. Fabinho ou Gilberto, como um dos dois é o candidato do Mauro Mendes. Ou é Fábio Garcia, ou é Gilberto Figueiredo, secretário estadual de saúde. E não tem chances para Rogério Galo, aí você acredita? Eu acho que não, por um motivo muito simples. O Rogério Galo, para ser candidato a prefeito, ele tem que renunciar ao concurso de procurador do Estado. Quer dizer, é uma coisa assim muito mais difícil. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que é Fabinho ou Gilberto Figueiredo. Emanuel Pinheiro, com certeza, candidato à reeleição. Gisela Simona, pelas declarações dela, uma fortíssima candidata pelo PROS. O maestro Fabrício, pela declaração do Alain, se bem que Alain colocou ele ou o Julier, mas ele é disparado o preferido da militância do PDT. Eu tenho conversado com muita gente do PDT. Nilvan Ribeiro já confirmou a sua candidatura. E Roberto França, nas últimas pesquisas sérias realizadas em Mato Grosso, lidera a disputa em Cuiabá. Então você tem aqui, e tem mais uma candidatura que vai vir pelo Cidadania,
Aliás, tem mais Abílio pelo PSC e tem uma candidatura que vai vir pelo Cidadania, que pode ser do vereador Velaton. Então nós teríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidatos a prefeito de Cuiabá. E aí faz a união no segundo turno. Eu acho que vai ser um processo de fortalecimento partidário. Agora, sem dúvida, esse pessoal aqui vai conversar para verificar como é que faz para tentar unir o maior número de grupos no primeiro turno. Eu acho que neste momento o Emanuel sai na frente com relação à articulação partidária. Emanuel tem apoio de vários partidos, coisa que você não vê nenhum outro candidato anunciar que tem. E por enquanto não tem. Aí seriam voos solos desses outros candidatos. Vamos para o seu destaque, Lúcio. Vamos lá, Nayara. A gente começou a notícia de frente de hoje falando aí sobre as manifestações do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o país e também Mato Grosso, no caso, né, tem dificuldades para crescer, para se desenvolver, por causa das amarras da legislação ambiental. Aí ele diz o seguinte: olha, a agenda mundial está toda calcada na legislação ambiental e isso precisa mudar, porque senão o país não vai crescer. E aí também comentamos aqui que esse discurso vai contra, né, até o que deseja os próprios produtores, né? Os grandes líderes do agronegócio têm uma preocupação muito grande com o discurso ambiental do governo federal, né? Porque causaria problemas de ordem comercial para eles, principalmente no que diz respeito às exportações. E a notícia agora aqui também tem a ver com isso, né? Esse destaque aqui: o Ministério Público Federal está proibindo que terras indígenas possam ser arrendadas pelos barões do agronegócio aqui de Mato Grosso. Já tem, inclusive, aí uma manifestação do Ministério Público Federal, e aí seria um acordo aí para regulamentar, né, para tentar regularizar aí a atividade agrícola nas áreas indígenas da nação Pareci, aqui no estado de Mato Grosso. Só que tem um detalhe, viu, Nayara e Antero? A liberação é apenas para as nações indígenas, por quem é índio. Estas terras, de acordo com o Ministério Público Federal, não podem de jeito nenhum ser arrendadas por quem não é índio. Isso é o seguinte: isso não é um procurador, não é um promotor, não é um juiz, não é um desembargador, não é um ministro que está afirmando isso. Isso é o que está lá previsto na Constituição Federal. E aí tem até um termo de ajustamento de conduta que está sendo firmado aí entre Ministério Público Federal, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro aí do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, e as comunidades indígenas, para normalizar, para regularizar essa situação aí, para que se respeite a legislação ambiental. E também tem aí a questão das sementes transgênicas e o cultivo exclusivo pelos índios. E aí o que está sendo colocado aqui é o seguinte: olha, tem que se respeitar a Constituição do país. Os barões não podem, os produtores, né, não podem arrendar as terras dos índios para plantar soja, milho, algodão. E tem também a outra questão aí que é muito polêmica, que é a questão da mineração, que já andaram falando bastante, né, que os índios precisam explorar melhor as suas reservas, que tem que liberar o garimpo. E aí é o seguinte: isso também está lá na Constituição. Não pode liberar o garimpo, não pode liberar a mineração nas reservas indígenas. Mas parece que está um pouco difícil
de entenderem isso lá em Brasília. Eles precisam se convencer o seguinte, para que isso ocorra, primeiro tem que mudar a Constituição. E, né, então, a questão aí é essa. Olha, eu só quero fazer um comentário rapidamente, que é o seguinte. Sensacional a decisão do Ministério Público Federal. Porque o que estão fazendo é uma vigarice contra os índios. São as pessoas mais ricas de Mato Grosso que estão produzindo em áreas indígenas. E vamos levantar o contrato para ver quanto é que eles estão pagando aos índios. Porque aí o discurso é o seguinte, não, isso aqui vai melhorar a vida dos índios. Quer melhorar a vida dos índios? Quer. Ensine os índios a produzirem isso. Financiem os equipamentos para os índios. Qualifiquem os índios para fazer uma gestão financeira disso. E o Estado, a União, entra com financiamento para que eles sejam os beneficiários dessa terra. Quanto que essa gente está pagando pelas terras deles? Está pagando nada. Estão usando as terras a preço de banana. Isso é inaceitável. Além de contrariar a Constituição. Além de ser crime, Antero. Além de ser crime, crime exatamente. de usurpação dos bens da União. E aí, a decisão aqui, essa decisão é do Procurador da República, Ricardo Pael, que é o responsável aí pelo ofício, né, de populações indígenas e comunidades tradicionais do Ministério Público Federal. Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a Notícias de Frente. Não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Olha, na Assembleia Legislativa, a CPI da renúncia e sonegação fiscal faz a primeira reunião após a desconvocação de Silval Barbosa. E o presidente da comissão garante que o ex-governador será ouvido. Vamos conferir. A reunião da CPI da renúncia e da sonegação fiscal realizada na tarde desta quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi interna. Um trabalho de organização das oitivas realizado pelos parlamentares e também a definição de qual parlamentar fica à frente de cada relatoria. O presidente da comissão, deputado estadual Wilson Santos, relatou que, pelo que já foi apurado até agora, o total de sonegação fiscal em Mato Grosso pode ultrapassar os 5 bilhões de reais. A CPI aqui na Assembleia já tem provocado, feito com que a Secretaria de Estado de Fazenda, que a Polícia Judiciária Civil, que a Polícia Militar, ajam. E na área da mineração é um verdadeiro escândalo. Toda semana notícia na imprensa de sonegação, de esquema com ouro, com diamante, com outros minérios. Na área também de combustíveis, a própria Cefaz já reconhece em relatório oficial de que há uma perda de mais de 600 milhões de reais por ano. Então a CPI é uma necessidade para Mato Grosso. Wilson Santos falou sobre os depoimentos que já foram colhidos até agora, as informações obtidas e também os resultados alcançados a partir das oitivas que foram realizadas pela comissão. Nós já ouvimos aqui dois importantes empresários do setor de combustíveis que já nos sintonizaram com postos laranjas. Nós já conseguimos tirar oficialmente da Cefaz o reconhecimento de que há mais de 500 milhões de sonegação só no setor de combustível, e isso sempre foi negado pela Cefaz e pela primeira vez ela apresenta um documento oficial reconhecendo 618 milhões de sonegação ano. Na área do agronegócio, nós estamos à espera da delação do Wagner Florencio, que foi assassinado em março. Ele fez a delação completa, já temos a informação. A CPI já aprovou o requerimento, em breve teremos, porque ele entrega muitas pessoas para quem ele trabalhava. Os praticantes também do assassinato já também denunciaram algumas pessoas. Então nós vamos continuar.
Durante os trabalhos da CPI foi convocado o ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa. Só que a oitiva acabou sendo suspensa e agora há a previsão de definição de uma nova data para ouvir o ex-gestor estadual. A CPI mantém a convocação, o ex-governador Silval comparecerá à CPI. Ele será sabatinado na CPI sobre 2 tópicos: incentivos fiscais e sonegação da sua gestão, como isso acontecia na sua gestão. Ele vai ser perguntado qual o caminho da sonegação, quais os agentes públicos que operacionalizavam, quais as sugestões que ele dá para fechar esses caminhos da sonegação. Então está mantida a convocação do Silval, mas será ouvida ainda este ano. Na reunião desta quinta-feira, o presidente apresentou 2 novos nomes que devem ser convocados a depor e explicou a importância destas convocações. Havia no dia 24/10, às 14 horas, o senhor Elvio Rebeschini, diretor de Planejamento Estratégico da Plural, Associação Nacional de Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveniência, que virá discorrer sobre o programa Combustível Legal. Quais as soluções encontradas para combater a sonegação em discussão? São 2 nomes da Federação Nacional de Combustíveis. Gente que tem experiência, gente que pode ajudar, porque também o bom empresário ele não tem interesse em sonegar. O bom empresário quer viver num ambiente saudável, um ambiente limpo, higienizado do ponto de vista ético. Ele não quer pagar propina, ele não quer viver a vida inteira chantageando, nem, e muito menos sendo chantageado. Então esse empresário quer colaborar com a CPI. Então nós vamos ouvir aqui 2 dirigentes nacionais da Federação Nacional de Combustíveis e vamos ouvir também o Ministério Público de São Paulo, que em relação à sonegação de combustível já tem um trabalho bem adiantado. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Moisés, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. E no agronegócio, a Defaz aí denuncia aí numa operação mais um esquemão milionário, né? O que foi descoberto aqui, Antero, até aqui, são de notas frias de 337 milhões de reais. É a operação que foi deflagrada aí na última quarta-feira, denominada Faker Paper, papel falso, isso. Não é isso? E olha só, conforme o secretário de Fazenda, Rogério Galo, a fraude não se deu apenas para sonegar a aquisição de insumos e mercadorias para atividades rurais. Olha que interessante, Antero. Mas também, informação do secretário de Fazenda, mas também para acobertar, por exemplo, a saída de soja, de milho, sobre os quais incide o FETAB. E nos bastidores, a informação é de que a continuidade da investigação pode descobrir aí o seguinte, que esta sonegação atinge aí as cifras de bilhões de reais. É a sonegação. Brasil, né? Eles não têm medo, eles continuam fazendo. Antero, vamos para o seu destaque? Bom, o meu destaque é o seguinte. O meu destaque é que o presidente Bolsonaro, ele falou que olha, o Brasil é muito amigo dos Estados Unidos, o Donald Trump é muito amigo do Brasil e vai apoiar a entrada do Brasil na OCDE. E realmente os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, né, eles enganaram o presidente brasileiro. Porque o governo dos Estados Unidos recusou ontem a solicitação do Brasil para fazer parte da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A informação desde ontem circula no Brasil inteiro e foi liberada pela Bloomberg. Segundo a publicação, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Michael Pompeo, rejeitou um pedido para discutir o aumento do clube dos países mais ricos. A informação foi obtida a partir da cópia de uma carta enviada do secretário-geral da OCDE, Angel Gurria, em 28 de agosto. Ele acrescentou que o Washington apenas apoiou as ofertas de membros da Argentina e da Romênia. O Trump não era o grande amigo do Brasil? Ele apoiou ofertas de membros da Argentina e da Romênia e não apoiou a entrada do Brasil na OCDE. Os Estados Unidos continuam a preferir o alargamento a um ritmo lento.
que leva em consideração a necessidade de pressionar pelo planejamento de governança e sucessão, afirmou o governo americano na carta. A mensagem, para irritação do Bolsonaro, ela contradiz a postura pública adotada pelos Estados Unidos sobre a questão. Em março, o presidente Donald Trump declarou em conferência com o presidente Jair Bolsonaro, na Casa Branca, que ele apoiaria o Brasil na tentativa de entrar no grupo de 36 países. Em julho, o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, reiterou o apoio de Washington ao Brasil, que apresentou seu pedido de adesão à OCDE. Aí, depois do Brasil apresentar o pedido de adesão, ontem, os Estados Unidos vetou a entrada do Brasil na OCDE. Olha, Estados Unidos não coloca sentimento, não adianta essa coisa de colocar a submissão do Brasil, não adianta fazer juramento à bandeira americana. Os Estados Unidos não colocam essas questões para decidir sobre a sua política externa. Eles olham os interesses americanos. Interessa colocar o Brasil aqui? Não, não interessa. Então não vai colocar, pronto, acabou. Por quê? Porque não é interesse americano. Mas o Brasil continua insistindo, né? Não, os Estados Unidos são um grande parceiro, etc. É mais um fiasco da diplomacia brasileira. Eu acho que esse episódio vai ter repercussão no Senado para a discussão da importância do Eduardo Bolsonaro ser o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Porque um dos discursos era esse: olha, o Trump é o grande amigo do Brasil, o Brasil fez o que fez tudo pelos americanos, fez uma política assim de quase submissão e não adiantou nada, absolutamente nada. Então, eu creio que esse é um grande revés para o governo Bolsonaro, que trabalha intensamente uma aproximação com os Estados Unidos. A entrada na OCDE era vista como a principal vitória após uma viagem a Washington em março. Essa vitória foi igual à Batalha de Tararé. Foi a vitória que não aconteceu. Infelizmente, né? O Brasil tem estatura suficiente, mas os Estados Unidos não brincam de política externa e vetaram a entrada do Brasil. E o presidente Donald Trump, ele é um craque em marketing, né? Simpático, ele abraça o Bolsonaro, diz que conhece o filho do presidente. Elogia o filho, mas isso daí talvez sirva, né, como mais uma lição, para evitar episódios como um que ocorreu agora recentemente, numa manifestação, né, que foi explorada por toda a imprensa, né? Mostraram aí para todo mundo aquela frase de Bolsonaro: I love you, Trump. E com essa a gente encerra o final a semana, né? Desejando já um excelente fim de semana aos nossos telespectadores. Obrigada, Antélio. Obrigada, Luz. Obrigado e até segunda, né? Bom dia e um bom final de semana. Bom dia, até segunda.